Estou feliz e muito empolgado com a palavra de hoje. A gente está num trimestre falando sobre formação espiritual, certo? E nossa missão é formar discípulos que organizam as suas vidas em torno de 3 coisas. Quais são elas? Estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Em janeiro a gente falou sobre o estar com Jesus, agora em fevereiro estamos falando sobre tornar-se como Jesus. Eu vou encerrar essa série. E no mês que vem a gente inicia uma série para falar sobre fazer o que Jesus fez. Tudo baseado no nosso paradigma de formação espiritual. Então hoje é o tornar-se como Jesus, a gente vai encerrar isso. E o nosso paradigma de formação espiritual tem um triângulo que fala aí, que foi isso que a gente trabalhou esse mês, né? Falamos sobre o processo da comunidade na nossa formação espiritual, práticas, ensino. No domingo passado falamos sobre o papel do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo nesse processo de formação, a nossa dependência dele nesse processo. E hoje eu vou falar então do quê? Dessa partezinha que está aí embaixo, ao longo do tempo, por meio das dificuldades. Então talvez algumas pessoas falem, lá vem, né? Lá vem bomba. Vamos falar de dificuldades e como Deus usa as dificuldades para nos tornar mais parecidos com Jesus. Mas eu tenho um objetivo muito claro, eu queria comunicar esse objetivo. Meu objetivo é encher o nosso coração de esperança. Encha seu coração, eu estou com essa expectativa, eu estou com esse foco. Quero que você saia daqui cheio de esperança. E também encher o seu coração de verdade, realidade. Tá bom? Com muita graça, é assim que a gente ama. Então, eu quero muito me parecer mais com Jesus, eu desejo que a gente se pareça mais com Jesus. A gente sabe dessas práticas da comunidade, do ensino, mas existe um processo, pessoal. E tem algo sobre o processo que é muito importante a gente entender. Que a Bíblia fala sobre processo, né? Primeira coisa, o processo é até quando? Se a gente está num processo de formação espiritual, quando acaba? A Bíblia fala, até Jesus voltar. Então, enquanto Jesus não voltar, estamos no processo, ok? Então, quando a gente fala ao longo do tempo, a gente tem que entender que é até Jesus voltar, a gente vai se esmerar, a gente vai se esforçar, dependendo do Espírito Santo. E a segunda coisa que a Bíblia fala sobre o processo, a Bíblia nunca falou que esse processo seria fácil. Deu para entender? A Bíblia nunca falou que o processo seria fácil. Então, quando a gente fala sobre esse processo de formação espiritual, existem muitas dificuldades. Dificuldades nossas, estou falando de mim, dos meus pecados. Nossa, como eu queria ser transformado mais rápido e não ter que lidar com os meus pecados e como os meus pecados me atrapalham. Mas não apenas os meus pecados. A gente vive num mundo caído, a gente vive num mundo injusto, a gente vive num mundo onde as pessoas pecam contra nós. E muitas vezes pessoas que a gente ama, eu diria especialmente essas, a gente experimenta diariamente. Então é difícil. E assim, pessoal, o patamar é muito alto. A gente tem um alvo muito claro. A gente quer se parecer com quem? Com Jesus. Ou seja, a gente quer ser perfeito. E se nós estamos num processo de formação rumo à perfeição, gente, esse patamar é muito alto. Significa que quando a gente fala ao longo do tempo, até Jesus voltar, às vezes a gente vai dar um passo, a gente vai falar, nossa, glória a Deus por esse passo. Aí de repente Deus nos coloca numa circunstância que a gente fala, meu Deus, eu não sei passar por isso não. Aí com o tempo a gente vai aprendendo, vai crescendo, amadurece, fala, pronto. De repente Deus nos coloca em outra circunstância, nossa, eu não estava preparado para isso. Não é verdade? Ou seja, gente, são os degraus do processo de santificação e não é fácil. Mas eu tenho um grande desejo, tenho um desejo muito grande, que esse texto bíblico que a gente vai ler hoje, a gente vai ler um texto bíblico, a gente vai ler 3 versículos e toda a mensagem estará baseada nesses 3 versículos. Eu gostaria muito que você memorizasse esse texto. Queria muito que você guardasse esse texto no seu coração. E para que nos momentos de dificuldade, você vá até esse texto, você se lembre dele. E esse texto possa trazer consolo, possa trazer esperança. Entende?
Não se você passar por tribulações, mas quando você passar por tribulações, porque todos nós passaremos. Tá? Então eu queria ler um texto junto com vocês. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. Eu vou ler os versículos 28, 29 e 30. Esses textos serão projetados na tela, mas se você trouxe uma Bíblia, se você gosta de ler no seu aplicativo, deixa aí aberto. Se você trouxe uma Bíblia, marque, rabisque, circule, faça anotações, onde você estiver, tá bom? Vamos juntos, vamos ler juntos. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, e Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Ok? Que Deus fale ao nosso coração. Quero falar 3 palavras que estão vinculadas a cada um desses versículos, ok? Então Deus tem um processo, Deus tem um propósito e Deus tem uma promessa, ok? Deus tem um processo, um propósito e uma promessa. Que vontade de falar, repita comigo, né? Processo, promessa, tá bom? Então é processo, propósito, promessa, beleza? Beleza? Deus tem um processo, um propósito, uma promessa. Só que antes de entrarmos e começarmos a falar do processo, queria contar uma história das minhas filhas. E tem muita gente que fala, eu amo quando você fala das suas filhas, né? Eu não sei se elas amam tanto assim, mas eu tenho 2 filhas, a Elisa de 7 anos e a Luana de 4. E a Elisa, a primogênita, quando ela tinha entre 2 e 3 anos, ela estava lá em São Paulo, na casa do meu sogro e da minha sogra. Ela caiu, bateu os dentinhos, os famosos atacantes, né? Caiu no chão, bateu os atacantes e começou a ficar um pouco escurinho. E ela foi levada num dentista, o dentista fez uma avaliação. Deixa eu fazer uma pausa. Quantos dentistas nós temos aqui? Cadê? Levanta bem alto a sua mão. Uma. Mais alguém? Uma dentista! É que eu vou falar muito de dentista hoje. Eu vou usar essa ilustração até o final. Então, e aí o que aconteceu? Ela foi levada num dentista e ali ele falou, olha, deixa ela em observação, vocês precisam observar o que vai acontecer. E aí voltamos, né? E aí apareceu uma fístula, ok? Uma fístula é uma bolinha na gengiva. Aquilo ali nos preocupou, fomos a um dentista aqui em Brasília e ele nos recomendou que fosse feita a extração dos dentes, ou seja, a gente vai ter que tirar os dentes. Aí a gente, ai meu Deus, deve doer demais, procuramos outro dentista, a gente começou a fazer várias consultas, até que encontramos um que falou assim, não, vamos fazer canal. Então com 2 ou 3 anos ela fez o primeiro canal da vida dela, no dentinho da frente e tudo mais. Só que o tempo foi passando, apareceu fístula no outro dente, e agora ela foi crescendo, aí eu acho que ela estava com aproximadamente 5 anos, eu não sei ao certo. E aí a gente foi no dentista e o dentista falou, ela vai ter que fazer uma cirurgia para remover esses dentinhos. E para nossa surpresa, ela ficou, como muitos amiguinhos dela estavam perdendo os dentinhos naturalmente, né? Quando a gente falou, filha, a gente vai ter que tirar os seus dentes. Ela, yes! Eu vou tirar meus dentes. Né? Ela viu os primos, os amiguinhos sem os dentinhos. Ela falou, beleza, me dei bem, né? O que ela não fazia ideia é da dor que ela sentiria nesse processo. Ela não fazia ideia. E realmente foi algo muito, muito difícil na vida dela. Porque nessa cirurgia, nada contra o dentista, ele fez tudo o que ele podia, mas ela sofreu muito, doeu muito. E assim, aconteceu algo que me marcou até hoje, ela fala disso, que o dentista falou, olha, não vai doer tanto, a gente vai fazer alguma coisa, vai dar anestesia.
E ela fala com lágrimas nos olhos: ele mentiu para mim, porque doeu demais, né? Então ela fica sempre desconfiada, assim, será que ele está falando a verdade, né? Então foi algo realmente doloroso, traumático. E eu vou continuar essa história, vou parar por aqui. Ela sofreu muito. E aí, qual é a conclusão que a gente deve chegar? Como pai, já que eu amo muito a minha filha, eu não quero vê-la sofrer, o que eu fiz? Nunca mais levei a Elisa no dentista, certo? Claro que não. É óbvio, né? Não, eu levo ela no dentista. Ela vai contrariada, ela não quer ir no dentista. Você é uma bênção. Cadê a dentista aqui? Você é uma bênção, sua profissão é uma bênção. E é mesmo, né? Então assim, mas para ela aquilo ali é um sofrimento. Mas ela tem que ir. Faz parte do processo. Muitas vezes vai doer, muitas vezes são coisas difíceis, mas ela tem que ir. Eu não vou deixar de ir porque dói. Não vou deixar de levá-la porque dói. E o processo é difícil, mas é necessário. E é por isso que aqui a gente está falando então sobre um processo. Deus tem um processo. E Romanos 8:28 fala um pouquinho disso. O que Romanos 8:28 diz? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Então a primeira verdade desse texto é que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Aí eu tenho uma pergunta para você. Significa que todas as coisas que acontecem na nossa vida são boas? A resposta é bem óbvia, né? Não, claro que não. Nem tudo que acontece na nossa vida é bom. Mas atenção, o texto bíblico está falando que todas as coisas, inclusive as coisas ruins, Deus usa essas coisas e faz com que essas coisas, boas e ruins, cooperem para o nosso bem. Uau! E aqui às vezes é difícil de acreditar. É difícil de entender. Como assim? Porque todas as coisas, quando a Bíblia diz que todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, são todas as coisas. Todas as tribulações, todos os sofrimentos, tudo isso, Deus quer usar isso, para que isso seja um instrumento nas mãos de Deus, para um propósito. Eu não sei porquê de muitas injustiças. Todos nós já passamos por alguma injustiça em algum momento. Coisas pequenas ou coisas realmente grandes. Todos nós já fomos injustiçados. Todos nós já vimos alguém receber pequenas coisas, né? Um elogio. Que, poxa, eu não vou receber não. Vai dizer que você nunca passou por isso, né? Poxa, fulano foi honrado na frente de todo mundo. Nem citou meu nome, né? Às vezes você fica magoado. E são injustiças. Eu não sei porque muitos de nós já passamos por difamações, acusações falsas a nosso respeito, e a gente teve que lidar com um processo terrível de difamação. Eu não sei porque muitos de nós fomos maltratados ao longo da nossa vida. Muitas pessoas foram maltratadas dentro do lar, dentro de suas casas. Muitas pessoas, atenção, foram maltratadas dentro da igreja. Quantas pessoas, quantas histórias de pessoas abusadas por líderes espirituais? Quantas histórias? Então assim, eu não sei porque muitas pessoas foram maltratadas no seu trabalho, na sua igreja. Eu não sei porque muitos aqui nasceram em famílias difíceis. A minha é facinha. Eu não sei a sua, mas você entende? Eu não sei porque, lógico que existe, e às vezes a gente olha, é interessante que a gente olha para algumas pessoas e fala, nossa, é tudo muito fácil ali naquela família. Não sei, você já entrou lá para saber? Então assim, muitos e algumas pessoas vivem num contexto familiar extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu não sei porque a gente passa por todas essas coisas. Eu não sei porque muitos aqui deixaram de ser amados. Eu não sei porque muitas mulheres foram abandonadas. Eu não sei porque você está numa situação financeira extremamente complicada. Eu não sei porque o seu casamento é tão difícil. O meu é facinho, eu te amo, gata. Entende? Eu não sei. Às vezes, nossa, eu não sei porque, sabe? Às vezes a gente se casa com expectativas ou entra em relacionamentos falando, nossa, vai ser maravilhoso. Você fala, meu Deus, está difícil demais.
Que parte que ninguém me contou disso? Está entendendo? E a gente às vezes vai com expectativas, nossas expectativas são frustradas. Eu não sei porque casamento é tão difícil. Eu não sei porque você se casou com alguém tão difícil. Eu não sei porque o seu filho é um pestinha e não te obedece. Meu Deus, parece que os filhos dos outros são tranquilíssimos, né? E só o meu não. Eu não sei porque seu filho não dorme. E aí quando você passa uma noite que você não dorme nenhuma, vem alguém no dia seguinte e fala, eu sou pai de 5 e dormi a noite toda. Aí você fala, miserável, por que você falou isso para mim? Eu não queria ter essa informação, ok? Está entendendo? E a gente começa a fazer algumas comparações, mas muitas vezes é difícil. Privação de sono é difícil demais. Ok? Estresse absurdo. Eu não sei porque o seu chefe é tão difícil, porque o meu é uma bênção. Entende? Eu não sei porque Deus te colocou num trabalho tão difícil, eu não sei. Existem situações realmente difíceis. É interessante porque hoje no culto, antes do culto das 9, uma pessoa me procurou e falou, Alex, a minha comunidade está maravilhosa, começou na última trilha e está tudo tão maravilhoso. Talvez algumas pessoas falem, caraca, minha comunidade está cheia de gente difícil. Entende? Dentro da igreja, gente, eu não sei. Às vezes a gente tem essa mania de comparação e parece, às vezes a gente fica zangado com Deus com os nossos processos, porque a gente compara os nossos processos com os processos das pessoas à nossa volta. Entende? Eu não sei porque alguns estão num casamento difícil, eu não sei porque alguns não se casaram. E tem que lidar com isso. Sabe? E talvez você diga para mim, e eu entendo perfeitamente, se você olhar nos meus olhos e falar, Alex, você não sabe o que eu passei, você está falando tudo isso, você está falando de processos, de dores, sofrimentos, mas você não tem ideia do que eu passei. Você não tem ideia do tamanho da dor que eu estou passando. Você não sabe a traição que eu passei. Você não sabe o abandono, o abuso que eu tive que lidar. Você não sabe o que é vivenciar e passar pelo luto. Entende? E posso te falar uma coisa? Eu não sei mesmo. Eu não sei. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa lida de maneira diferente com os processos. Cada pessoa tem uma maturidade diferente. Está entendendo? Cada pessoa, cada história é uma história. Cada vida é uma vida. Fale para alguém que está passando por uma situação extremamente difícil. Olha, Deus vai usar isso aí para cooperar para o bem. Então o que eu estou querendo dizer? Não é tão simples assim. Isso não significa que não seja verdade. Porque quando eu pego a minha filha hoje e levo ela no dentista, mesmo sabendo que ela vai sofrer, atenção, eu não espero que a Elisa entenda que aquele processo que vai causar dor vai fazer bem para ela. E mesmo que eu explique, eu falo, filha, eu estou fazendo isso para o seu bem. Ela vai ficar, você está doido? Vai doer para caramba. Você está falando que é para o meu bem? Eu tento explicar, olha, é um processo, mas você tem que cuidar da sua saúde bucal. Na cabeça dela, ela deixa meus dentes aqui do jeito que estão, porque eu prefiro não ter que passar pela dor. Mas muitas vezes é isso que essa é a nossa reação com Deus. A gente fala, poxa Deus, eu não queria estar passando por esse processo. Se eu pudesse escolher, esse não seria o meu processo. Mas Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Eu não espero que minha filha entenda, eu espero que ela confie em mim. Eu faço de tudo para que ela confie em mim. E é interessante porque Deus não se alegra com o sofrimento. Eu não me alegro com o sofrimento da minha filha. E Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Deus não se alegra com nada as tribulações que a gente passa. Deus não se alegra com as tribulações. A gente precisa entender isso. Nós não cremos em um Deus fatalista. Deus nos fez para desfrutarmos de um relacionamento perfeito com Ele e uns com os outros.
Tudo que Deus fez é bom, mas o pecado entrou no mundo, estragou tudo, manchou tudo. E aí Deus não está lá de braços cruzados falando, tá vendo o que vocês causaram agora? Problema de vocês. Não é isso que Deus fez e nem é isso que Ele está fazendo. O que Deus fez? Ele veio sofrer as nossas dores para que um dia a gente experimente um alívio eterno. E Ele veio sofrer as nossas dores, Ele experimentou as nossas dores para que pudéssemos experimentar, presta atenção, queridos, a consolação que só pode vir da mão e da pessoa dEle. E é isso que está falando lá em Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Quando o autor de Hebreus diz, portanto, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. E uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Jesus passou por vários tipos de sofrimento. Jesus passou por traição, Jesus passou por luto, Jesus passou por abandono, foi abandonado pelos seus amigos, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, Jesus foi traído por seus discípulos, Jesus passou pela perda de um ente querido, Jesus experimentou todas as dores que nós temos que suportar, Ele passou. Então Deus não ficou lá, aguenta aí. Ele veio, Ele sofreu, Ele passou, Ele se identificou. E aí no capítulo 4, versículo 15 diz, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ele passou por tudo, gente. Ele experimentou na pele, em carne e osso, tudo que nós experimentamos. Por isso a gente não vai entender muitas vezes o processo. Entenda isso. Entenda? Então nós precisamos entender que não conseguimos entender. Por isso nós precisamos crer. Isso. Nós precisamos crer. Eu quero que a Elisa confie em mim. Não que ela entenda, porque ela não vai entender. A Luana, a pequenininha, ela é muito difícil para tomar remédio. Meu Deus, que criaturinha, por que ela tem tanta dificuldade de tomar remédio? Está doente, fala, filha, toma esse remedinho aqui. E é aquele remédio, delícia, tá, gente? Açúcarzinho, pá. Toma esse aqui. E ela não toma de jeito nenhum. Por quê? Porque uma vez a gente deu um remédio ruim para ela e agora na cabeça dela, tomar remédio é uma experiência dolorosa e traumática. Então a gente fala, filha, você precisa tomar isso para ficar bem. Aí ela fala, não vou tomar, não quero. Aí eu vou fazer o quê? Então tá bom. Não, ela vai tomar. Ela vai tomar. Por quê? Porque eu amo a minha filha. Eu amo a minha filha. Se eu não amasse, eu não dava remédio. Mas porque eu a amo, eu sei que ela vai sofrer, eu sei que ela vai chorar demais, mas eu vou dar, mesmo assim. Entende? Eu não espero que ela entenda o processo. Eu quero que ela confie em mim. Eu quero que ela veja o quanto eu a amo. Eu quero que ela veja em mim, poxa, eu posso confiar no meu pai, ainda que eu não entenda. Por isso a gente precisa crer que Deus fará todas as coisas cooperarem para o bem. A gente precisa crer que o sofrimento que você passou ao longo da sua vida vai cooperar para o bem. E eu creio nisso, gente. Eu creio nisso de todo o meu coração. Por quê? Porque é o que Deus está falando para a gente. E da mesma forma, a gente fica decepcionado com Deus. Assim como a Luana às vezes fica decepcionada comigo, a gente fica decepcionado com Deus. Porque a gente não queria passar pela situação que nós estamos passando. E deixa eu te falar, dói. E a gente fica às vezes, poxa, por que eu? Por que eu? Sabe, está todo mundo ali, a gente começa a nem perceber os sofrimentos das outras pessoas, mas a gente fica com isso, por que eu? Eu não imaginava o tamanho da dor, eu não imaginava que eu ia ter que passar por isso. Mas gente, Deus, apesar de nós não imaginarmos, apesar da gente não ter noção, Deus sabia. Assim como eu sei que o remédio é ruim. Assim como eu sei que a injeção vai doer. Eu sei que a injeção causa dor. Eu sei que levá-la no dentista vai gerar uma experiência que não é legal.
mas eu a amo. E Deus, da mesma forma, Ele nos ama. Isso não, entende? Deus sabe. Deus não foi pego de surpresa nas tribulações que nós estamos passando. Está entendendo? Isso não significa que Deus não nos ama, pelo contrário. Eu estou falando tudo isso porque eu creio que é através dessas tribulações, é ao longo do tempo, o processo de formação espiritual é ao longo do tempo e por meio das dificuldades. E eu creio de todo o meu coração que Deus vai pegar cada uma das tribulações, das dificuldades, das dores, dos sofrimentos causados pelos seus pecados ou dos pecados dos outros contra você. E Deus vai fazer isso cooperar para o nosso bem. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Agora, a gente tem que então entender, eu não quero que a minha filha sofra, mas eu vou permitir que ela passe por essa experiência dolorosa, porque eu desejo que o sofrimento produz. E a pergunta é, o que o sofrimento produz? E aí então vamos para a nossa segunda palavra, o nosso segundo versículo. Deus tem um processo, porque Ele tem um propósito. O que esse processo produz? Vamos ver juntos? No versículo 28, a gente viu, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Né? Quando eu levo a minha filha no dentista, eu sei que vai gerar dor. Tadinho dos dentistas, né? Não, é sério, vocês são uma bênção. Nós precisamos de vocês. Então eu sei que vai gerar dor. Nem sempre, às vezes é só um. Então eu sei que vai gerar dor. Mas aquilo é necessário, eu sei que vai produzir uma saúde bucal, uma saúde necessária, nós precisamos ir. Então que bem é esse? Todas as coisas cooperam para o bem? Que bem é esse? A Bíblia responde no versículo 29, Paulo responde no versículo 29, olha só. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Sabe qual é o bem? É nos tornar parecidos com Jesus. É isso que o sofrimento vai gerar em nós. É isso que vai gerar no nosso coração. É isso que Deus quer usar. Deus quer usar os sofrimentos e as tribulações. Ele vai fazer com que todos eles cooperem para algo que Ele está comprometido a fazer. E qual é o compromisso de Deus? Ele quer usar todas as coisas para nos fazer parecidos com Cristo Jesus. E não existe propósito melhor. Esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. É nos fazer mais parecidos com Jesus. E é por isso que Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E aqui esse é um daqueles versículos que a gente fala, o que é isso aqui? O que a Bíblia está falando, né? Imagina virar para alguém e falar assim: meus irmãos, fiquem muito alegres e contentes quando vier uma provação, uma coisa bem difícil, fica alegre. Né? Você fala, Tiago, qual é? É para eu ficar feliz? O que ele está querendo dizer com alegria? E eu realmente não acredito que é para a gente ficar sorrindo. A gente pode se entristecer. Não é sorrir no meio da dor. É estar esperançoso no meio da dor. É estar alegre com o que vai ser produzido, que é o que Tiago vai falar. Se alegrem com todo tipo de provação, versículo 3. Por quê? Porque sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E aí ele fala no versículo 4. E é necessário que ela, a perseverança, a fé cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Gente, é a provação, são as provações que vão nos fazer pessoas mais maduras. E o que é uma pessoa madura? É uma pessoa mais parecida com Cristo Jesus. Esse é o alvo. Esse é o alvo de Deus para mim e para você. Mas, gente, eu sempre... não é que eu tento ser sensível. Eu prometo que eu sou sensível. Eu sei que algumas pessoas diriam: Alex, você não sabe o que eu estou passando. Sinceramente, Alex, eu só quero alívio. Eu não quero me parecer tanto com Jesus assim. Talvez algumas pessoas virem e falem: eu estou sofrendo. Eu só quero um alívio.
Mas esse é o ponto. Se tornar parecido com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Nada pode ser melhor do que se parecer com Jesus, por algumas razões. Primeiro, quando você se parece mais com Jesus, quando você amadurece a esse ponto, você vai aprender a estar contente em qualquer circunstância. Quando você se parece mais com Jesus, você aprende a suportar o sofrimento com perseverança, alegria e confiança. Quando você se parece mais com Jesus, e aqui é talvez o ponto que eu mais fique feliz em dizer. Quando você se parece com Jesus, você aprende a ter uma comunhão com o Pai. E nessa comunhão você se deleita, você se satisfaz e nada mais importa. E você então, ao se parecer com Jesus, você vive o propósito para o qual você foi criado de maneira intensa, de maneira profunda, de maneira íntima. E é interessante observar o que Paul Tripp diz. Ele disse assim: Deus nos ama demais para meramente nos fazer felizes. Ele nos ama ao ponto de nos fazer parecidos com Jesus. Gente, Deus é capaz de comprometer nossa felicidade terrena para que possamos desfrutar, para sermos uma noiva preparada para as bodas do Cordeiro. Deus é capaz de comprometer nossa felicidade terrena para que a gente aprenda a se deleitar na esperança futura e na alegria que não tem fim. Deus não está comprometido com o nosso conforto, com a nossa felicidade terrena. Ele está comprometido em me fazer mais parecido com Jesus. E se for necessário passar por dificuldades, Ele vai fazer isso. Se tornar como Jesus é a melhor coisa do mundo. É o maior presente que podemos receber. E aí no final do versículo 29, ele diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Com qual propósito? A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Eu acho que o final desse versículo eu negligenciei durante muito tempo. Eu sempre só falei: olha, sabe qual é o propósito das provações? De fazer mais parecido com Jesus, ponto. E eu não me atentava ao final desse versículo que diz: olha, Jesus vai ser o primeiro de muitos irmãos. Sabe o que isso significa? Que Deus em Cristo Jesus, não apenas nos livra da condenação do pecado. Em Cristo Jesus, Deus nos torna filhos. Nós somos adotados e Jesus é o primogênito desses irmãos. E agora, nós somos convidados a viver um relacionamento com o Pai. Assim como Jesus tem um relacionamento com o Pai, nós somos convidados a ter esse relacionamento com o Pai. Quem me conhece sabe que eu amo pregar o Evangelho, mas não apenas isso. Quem me conhece sabe que eu amo sistematizar a pregação da mensagem do Evangelho. Criação, queda, redenção, restauração. E aí, eu fico preocupado porque muitas vezes isso pode ser compreendido apenas na área, assim, Deus nos livrou da condenação do pecado e pronto. E aí, só para não passar batido, deixa eu esclarecer o que eu estou querendo dizer. Olha só, todos nós fomos criados por Deus. Todos nós pecamos, é o que a Bíblia diz. Só que Deus não pode simplesmente perdoar os nossos pecados. E talvez alguém... Como assim? Isso mesmo. Imagine que eu pegue meu iPad, eu te empreste meu iPad. Você pega meu iPad emprestado, ok? E aí você deixa cair no chão e o meu iPad quebra inteiro. E aí você vem até mim e fala: Alex, preciso te dizer uma coisa. Seu iPad quebrou, você me perdoa? Eu vou com um sorriso nos lábios falar: sim. E vou continuar te olhando assim. Te perdoo. Mas alguém vai ter que arcar com esse prejuízo aqui. Quem? Eu ou você? Entende? Da mesma forma, Deus não pode simplesmente perdoar pecados.
O nosso pecado causou um prejuízo e não existe perdão sem derramamento de sangue. Logo, se Deus for justo, Ele precisa nos punir adequadamente. Então Deus falou, olha, alguém vai ter que arcar com prejuízo. Só que você não tem condições de arcar com prejuízo. Então vamos fazer assim, eu vou arcar com esse prejuízo. Porque eu quero te amar, eu quero te perdoar. Então Deus vem, manda Jesus. Jesus vive uma vida perfeita. E é por isso que a cruz é necessária. Porque Jesus vai à cruz. E o que acontece na cruz? A condenação que era nossa cai sobre Cristo Jesus. Isso é ser declarado justo. Ou seja, Deus agora fala, olha, você não vai ser mais condenado. Por quê? Porque Jesus já sofreu a sua condenação no seu lugar. Isso é ser declarado justo, ok? Mas a cruz não apenas nos remove da culpa do pecado. A cruz não apenas nos livra da condenação. Eu tenho uma notícia incrível aqui. A cruz nos leva à adoção. E agora nós somos amados por Deus como um pai ama um filho. Deus não é apenas um juiz que absolveu o nosso pecado em Jesus. Deus é o Criador e um pai que nos ama e quer estar do nosso lado incondicionalmente. E aí eu me lembro, por isso que eu falei tanto de dentista, né? Porque depois dessa quando a Elisa tirou os dentinhos, todas as vezes que ela vai no dentista, ela senta, e não importa, às vezes é um procedimento super simples. Ela estende a mão e fala, papai, me dá sua mão. E aí eu dou minha mão para minha filha, e ela agora entendeu que se ela apertar, traz um pouquinho de alívio. Só que na penúltima vez, o procedimento foi um pouquinho mais duro. Então ela pegou minha mão e ela começou a apertar, e começou a doer, e essa menina está forte. E aí o que aconteceu? Ela botou a unhazinha dela assim, e começou a apertar, e eu, de boa, vai, e aguentando. E aí, quando eu peguei a mão, tinha um pouquinho de sangue. Estava sangrando. Gente, só um pouquinho. Nada. Não, estava sangrando. Não, só um pouquinho. E quando isso aconteceu, é interessante porque isso me vem à mente. Muitas pessoas, quando estão num processo extremamente doloroso, as pessoas enxergam a Deus mais como um dentista que causa dor, ou que deixa a gente passar pela dor sem se importar, do que como um pai que quer nos dar a mão durante o processo. E quando a Bíblia diz que o propósito, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, porque Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus, e porque Ele quer nos amar como um filho. Ele é um pai de amor, Ele quer segurar a nossa mão. Ele não é o dentista mau. Todos os dentistas aqui são uma bênção. Ele não é um dentista mau. Deus é um pai que num processo de dor quer segurar a nossa mão naquele processo. Só que muitas vezes a gente pensa, como Deus é capaz de me deixar sozinho? Como Deus não faz nada? Como Deus não intervém? Como que Deus não muda isso que eu estou vivendo? Deus está pronto para segurar a sua mão no processo de dor. Tudo que Ele mais quer é te amar como um filho, assim como Ele ama Jesus. Pá. E naquele dia eu mostrei para Elisa. Falei, Elisa, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui minha mão. Ela, tá sangrando. Aí, foi você. Aí ela, sério, papai? Aí eu falei, sério, mas deixa eu te falar. Elisa, você pode apertar o quanto você quiser, minha mão. Pode apertar. Porque se isso vai te trazer alívio, você pode causar a dor que tiver que causar em mim. Pode apertar. Porque tudo que eu queria é que ela não precisasse sofrer tanto. E se eu sou assim com a minha filha, imagina Deus com a gente. E não foi diferente. Deus levou sobre si toda a dor,
para que pudéssemos desfrutar da sua presença por toda a eternidade. E tem mais, mesmo Jesus tendo se sacrificado em nosso lugar, eu creio que o que Deus quer hoje é que a gente viva um relacionamento com Ele. O processo vai ser difícil, mas Ele quer estar presente, Ele quer falar: segura a minha mão, eu vou te ajudar, eu vou te consolar, eu vou te ajudar, conta comigo. E é por isso que um pastor conhecido lá dos Estados Unidos disse: se entendermos o propósito de Deus através dos sofrimentos, a última coisa que pediremos para Deus será para Ele tirar as provações da nossa vida. Deus tem um propósito, e eu posso dizer que isso é verdade. É verdade, tem pessoas que passaram e passam por situações muito mais difíceis que a minha. Mas as minhas provações são as minhas provações. E as minhas provações, algumas delas foram muito difíceis para mim. Ok? Eu não sei, já falei inúmeras vezes. A perda da gestação foi um momento extremamente difícil na minha vida e da Thalita. Dificuldades de relacionamento passado. As próprias enfermidades da Thalita, ela foi diagnosticada no primeiro ano de casamento com artrite reumatoide. Não conseguia segurar uma caneca. No ano passado, a igreja acompanhou de perto. Meu pai subitamente faleceu. Estou aqui com queridos e amados. Amo vocês. E é isso, são dores, sofrimentos que a gente tem que levar a suportar. São as minhas dores, mas sabe de uma coisa? Eu olho para trás e eu vejo quanto Deus se fez presente em cada uma dessas provações. Eu posso falar, eu creio que cada uma dessas dificuldades me tornaram mais parecidos com Jesus. E hoje eu posso olhar para trás e falar: foi difícil, mas valeu a pena. Porque o que produziu, fez a dor valer a pena. A presença do Senhor me sustentou. E eu fico pensando, como deve ser passar por tamanha dor sem a presença do Pai, sem a presença do Espírito Santo. Eu não consigo imaginar como deve ser passar pela dor sem essa presença, esse abraço, esse aconchego do Espírito Santo. Mas Deus tem um processo. As dificuldades. Deus tem um propósito, nos fazer semelhantes a Jesus, nos amar como filhos. Mas Deus tem uma promessa. Então nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aí chegamos então no versículo 30, que diz: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Ai, que alívio! Porque existe um processo, é difícil, até Jesus voltar vai ser difícil. Existe um propósito, a semelhança com Jesus, mas existe uma promessa, e a promessa é: nós vamos experimentar uma glória, nós vamos experimentar uma glória indizível, e esse processo vai ter fim. Essa é a promessa. Nós seremos plenamente semelhantes a Jesus. Ele vai nos restaurar de acordo com o propósito original, e a gente vai experimentar isso. E por que essa promessa é tão importante? Porque essa promessa que nos ajuda a caminhar.
É essa esperança que nos dá força quando tiver muito difícil. E vou dizer, foi isso que segurou Jesus, foi isso que deu força para Jesus. Alex, que? Isso mesmo. Leia Hebreus capítulo 12 comigo. Diz assim: portanto, corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, ok? Então nós estamos numa corrida. Qual é a nossa corrida, Vértice? Igreja Batista Vértice. Nós queremos formar discípulos que organizam a sua vida em torno de estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. Essa é a nossa missão. Estamos nessa corrida, ok? Muitas vezes é difícil, existem altos e baixos, existem dificuldades, ok? Mas aí o autor de Hebreus diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Ele é o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Olha só, o que Jesus fez? Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Uau! Jesus, ele estava de olho na glória que seria revelada. Jesus, ele estava de olho no que o aguardava. Jesus estava de olho nas recompensas do sofrimento, no que o sofrimento produziria. Jesus estava de olho, ele sabia que o meu sofrimento vai gerar vida em muitas pessoas. O meu sofrimento vai fazer com que muitas pessoas sejam salvas. O meu sofrimento vai trazer honra e glória ao meu Pai. O meu sofrimento vai um dia redundar na restauração de todas as coisas. É o meu sofrimento. É isso que ele fez. E aí ele continua. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. E desse modo, se vocês fizerem assim também, se vocês olharem para a promessa, para o sofrimento, vocês não ficarão cansados nem desanimados. É isso. Deus prometeu algo muito grande para a gente. Romanos 8,17 diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Se somos seus filhos, vamos herdar tudo que foi conquistado por Jesus. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Meus irmãos, eu sei que o processo é difícil, mas aguenta firme, sabe por quê? Porque existe uma glória preparada para todos aqueles que depositam sua fé nele. Todos aqueles que depositam sua esperança na volta de Jesus, um dia vão experimentar essa glória. Seremos herdeiros de tudo que Cristo Jesus conquistou. Então a gente corre a corrida com perseverança, confiança e alegria. E o versículo 18 diz: por isso Paulo diz, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Eu sei que dói, eu sei que dói, eu sei que dói, mas eu tenho algo para te dizer. Essa dor que você passa hoje, se você depositar sua confiança em Jesus, se você depositar sua fé no que Deus está fazendo, se você depositar sua fé na promessa, se você caminhar com Deus, se você fizer isso, eu tenho uma notícia para você: essa dor não vai chegar nem perto da alegria que um dia eu e você iremos experimentar. Mas nem perto. Você não vai nem conseguir lembrar de tão grandioso que é. Por isso, persevere. Deus tem uma promessa. Não tire os olhos da promessa. Não tire os olhos da promessa. Hoje nós temos um Deus que segura a nossa mão no processo. Nós temos um Deus que comunicou qual é o propósito maravilhoso no processo. Ele quer nos fazer parecidos com Jesus. Mas também temos um Deus que garante uma promessa para suportarmos as dificuldades do processo. E sabe o que ele prometeu? Filipenses 1,6? Tenho certeza,
Ah, meus irmãos, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ele vai completar. Nós estamos num processo de formação espiritual, certo? Tem momentos de altos e baixos, a gente às vezes falha, é verdade. Mas posso dizer uma coisa? Ele vai completar a obra que Ele começou. Hoje nós estamos nos esforçando, e é isso mesmo, para nos parecer mais com Jesus. A gente quer praticar o caminho, a fim de que a vontade do Pai seja feita na terra como é no céu. E a gente pratica, e a gente se esforça. Mas a gente pratica com a certeza de que aquele que começou essa obra vai completar. Ele garantiu até Jesus voltar. Ele vai fazer isso. Para finalizar, versículo 24 de Romanos diz: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Ou seja, nós fomos salvos, mas nós ainda estamos aguardando, esperando a regeneração, a restauração do nosso corpo. Nós ainda, assim como a natureza geme pelo dia que vai ser revelado, nós também aguardamos esse dia. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Ou seja, enquanto essa glorificação não acontece, a gente se esforça, a gente pratica, a gente vive em comunidade, a gente vai para o ensino, nós vamos para as práticas, dependemos do Espírito Santo, ok? A gente se esforça mesmo. Mas a gente sabe que a gente espera algo. A gente deve fazer tudo isso com paciência, confiança. Mas algumas pessoas falam: eu estou muito fraco, eu não sei se eu aguento, eu não sei se eu vou suportar, eu não sei se eu consigo suportar. E é nessa hora que o versículo 26 vem e fala algo maravilhoso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo fraco para aguentar? Deixa eu te contar uma coisa. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer te ajudar. Ele quer te consolar, te pegar no colo. Ele quer te levar a um relacionamento. Ele quer que você experimente algo da parte dEle que você nunca experimentou. Porque quando a gente estiver fraco, quando a gente não estiver dando conta, Ele vai nos sustentar. Ele vai. Por isso eu estou bem certo que nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, sofrimento, angústia, fome, nudez? Eu estou bem certo de que nem morte, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entende? É isso. Enquanto não é definitivo, a gente pratica, dependendo do Espírito Santo, com a presença do Pai segurando a nossa mão, na certeza de que um dia receberemos essa promessa. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa,
De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.